A seguir. Olá, estamos de volta aqui no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Goiás, no campus Samambaia, no último dia do Compex 2022, o Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG. Nós viemos para o Centro de Cultura e Eventos para te contar algumas das temáticas debatidas nessa 19ª edição do Compex, que trata do bicentenário da independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O congresso volta a ser presencial e, por isso, o Mundo UFG sai dos estúdios para acompanhar mais essa edição do congresso. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, tenho olhos também escuros, estou vestindo um vestido azul e sentada aqui no cenário do Mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos. Bom, a nossa temática principal hoje é falar sobre as perspectivas para os próximos 200 anos de ciência, tecnologia e inovação e também das contribuições que a Universidade Federal de Goiás pode oferecer para o desenvolvimento da pesquisa no país. E para falar sobre isso, eu recebo dois entrevistados nesse primeiro bloco, a professora Geisa Franco, que é do curso de Relações Internacionais aqui da UFG. A professora se descreve como uma mulher morena, com cabelos castanhos, levemente anelados, na altura dos ombros, e olhos também castanhos. E ela também está com um vestido azul, assim como eu. Muito obrigada pela sua presença, professora. Muito bom recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E também vamos conversar com o professor Everton Rosa, que é coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFG. O professor Everton é um homem branco, magro, com cabelos e olhos castanhos e veste uma blusa acinzentada, azulada, né, professor? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Boa tarde a todos aí. Bom, para a gente começar a nossa discussão, queria que cada um falasse um pouco dessas temáticas que a gente está discutindo, né, durante esses dias de evento, ciência, tecnologia e inovação, nas áreas específicas, né, professora, aí das relações internacionais, como que a UFG tem desenvolvido pesquisas nessa área, e depois passa a palavra para o professor Everton para falar da economia também, né? Professora Geisa. Oi. Olá, obrigada pelo convite. Olha, o curso de Relações Internacionais da UFG, ele completa 10 anos agora em fevereiro do próximo ano, então acho que já é possível fazer um pequeno balanço, né? Eu acho que e felizmente, coincidentemente, também são os 10 anos de inclusão de ações afirmativas que estão fazendo no Brasil. A UFG já tinha até anteriormente, mas a gente tem essa coincidência, né, dessa afirmação. Então, o que eu acho que a área de relações internacionais vem crescendo bastante, porque é uma necessidade do mundo atual, vamos dizer, é uma ciência relativamente nova, né, do início do século XX, vamos dizer, a gente está fazendo 100 anos de existência como ciência em geral, né? E no Brasil é mais recente ainda. Então, aqui na UFG, o curso, como eu disse, está fazendo 10 anos. Nós tínhamos anteriormente na PUC Goiás, mas o Centro-Oeste ele está muito inserido economicamente no cenário internacional, principalmente em função da grande expansão do agronegócio, das exportações, né? Então, em termos econômicos, o Centro-Oeste está cada vez mais ligado ao exterior, mas não apenas na questão comercial, na questão de exportação, as relações internacionais são importantes. Vamos dizer, a diversidade cultural, as análises das relações culturais entre os povos, isso também é extremamente importante, das relações políticas, das guerras. Então, fenômenos como a guerra da Ucrânia, né, da Rússia contra a Ucrânia, são necessários para a gente entender
também porque eles afetam o nosso dia a dia, eles afetam a nossa economia, como a gente vem vendo. Então, eu acho que cada vez a gente tem formado mais profissionais e profissionais bastante qualificados. A produção científica também vem aumentando bastante, né? Nós temos um núcleo de pesquisa, o NEG, e aí nossos professores e estudantes vêm publicando em revistas internacionais, vários artigos. Então, eu acho que o saldo é bastante positivo nesses 10 anos. Professor Everton, queria que o senhor falasse um pouco também do desenvolvimento de pesquisas na área econômica, o que a gente tem produzido de ciência nessa área aqui na UFG. Certo. O curso de economia também tem caminhado aí, né, para os seus 10 anos, né, já ultrapassamos essa marca. É um corpo docente bastante dedicado, integralmente dedicado, né, à nossa atividade acadêmica, ao desenvolvimento das pesquisas, orientação dos alunos. Temos muitos alunos nossos participando em diversas modalidades aqui neste evento, né, e nossos pesquisadores têm bastante liberdade, né, para desenvolver suas atividades, parcerias, né, com os entes estatais, com as empresas privadas, né. Então, temos muitos nichos de concentração, alguns são mais associados à dimensão teórica, né, da ciência econômica, e outros são de mais aplicação prática, como desenvolvimento regional, agronegócio, né, economia do trabalho, estudo da inovação e tecnologia. Então, a economia é né, que afeta a todos, é um campo bastante amplo, e a UFG tem, nesses 10 anos, um corpo docente e de alunos bastante dedicados aí, né, ao avanço do conhecimento das pesquisas aqui, né? Professora Geisa, em relação às perspectivas para o futuro, dessas pesquisas, da ciência na área de relações internacionais, a senhora falou da importância das nossas relações com o exterior, né, do crescimento do agronegócio, mas tem várias outras questões também envolvidas, né, como o meio ambiente, como a economia, que o professor Everton destacou. Quais são as perspectivas para o desenvolvimento das relações internacionais aqui na UFG e também pensando na UFG como um polo, né, de conhecimento, de ciência? Eu acho que as relações internacionais têm que ser pensadas, vamos dizer, internacionalmente, né, num âmbito maior, mas também têm que ser pensadas localmente. Eu acho que cada país, cada região, cada área traz um olhar novo. Então, as relações internacionais nasceram muito marcadas por uma influência anglo-saxônica, europeia. Então, ela tem essa característica de ter nascido muito eurocentrada. E, nos últimos anos, as relações internacionais têm se aberto mais para outros campos, outras ciências, outras abordagens que mostram mais visões a partir, né, do que a gente chama de sul global, visões a partir da diversidade. Então, isso é muito importante. E a própria formação do Brasil, que é bastante peculiar em termos étnicos, né? O Brasil é um dos poucos, se não o único país que vive, que tem uma miscigenação há 500 anos, e não uma segregação. E isso é muito difícil para os estrangeiros entenderem, essa diversidade do Brasil. E nunca se discutiu tanto o racismo no Brasil, e as contribuições, e isso tem muito a ver com a inclusão, né, de pretos, indígenas, pardos na universidade. Isso refletiu na produção acadêmica, tem refletido na produção acadêmica. Então, nunca se discutiu tanto essa questão no Brasil, né, e isso coincide com essas novas visões de relações internacionais. Então, eu acho que o caminho é pensar todos os âmbitos, e você colocou muito bem a questão ambiental, porque também é um dos temas que exigem vamos dizer, sempre uma negociação internacional, porque é um problema transnacional, não é um problema que afeta poucos países e nem é um problema que pode ser resolvido por poucos países. Então, vários dos problemas internacionais, eles têm
soluções que têm que ser articuladas multilateralmente. Então, reforçar o multilateralismo, que é algo que ficou em declínio nos últimos anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, reforçar o multilateralismo, as instituições internacionais, o papel dos países em desenvolvimento e assim, países pobres nessa discussão, que eles tragam um novo olhar, isso é muito importante. Então, acho que as relações internacionais têm a contribuir com essa inclusão, com essa diversidade e com essa promoção do multilateralismo. Professor Everton, em relação à economia, queria que o senhor fizesse também essa mesma perspectiva, né? Por que a gente deve desenvolver nessa área aqui na UFG e também em todo o país? A gente sabe que o país e grande parte do mundo vive em crises econômicas cíclicas, né? O que a gente também pode pensar na ciência para o desenvolvimento e para o avanço da humanidade? Bem, no caso da economia, quanto ciência, e dentro aqui da UFG, todo economista quer propiciar o progresso material para a população, né? No local em que ele se encontra, do ponto de vista nacional, nós economistas brasileiros, né? Então, nós queremos o progresso material, queremos trazer o bem-estar, né, econômico para a população, né? E isso passa, inevitavelmente, pela grande cooperação entre políticas do Estado, políticas de desenvolvimento, políticas de fomento, né, e o estímulo adequado à livre iniciativa, à propriedade privada, né, dos meios de produção, nesse sistema em que vivemos. Dito isso, os economistas vão discordar, né, quanto ao diagnóstico dos problemas mais urgentes e vão discordar em relação às soluções mais apropriadas para esses problemas. Então, eu posso falar da minha perspectiva, né, que é chamar atenção para a necessidade de se implementar políticas que são de inclusão social, de distribuição de renda e de fortalecimento das políticas econômicas do Estado, a começar pela política monetária e pela política fiscal, né? Então, é isso que eu defendo, é o que eu estudo. Outros colegas vão, dada a especificidade, né, as especificidades do ramo do conhecimento, ver como que a gente consegue o progresso e o bem-estar do ponto de vista do agronegócio, do ponto de vista do desenvolvimento regional, do ponto de vista da interação da sociedade com o meio ambiente, né, do ponto de vista do mercado de trabalho, quais são as iniciativas que nós devemos adotar para reduzir e combater, né, a desigualdade salarial, a qualidade de trabalho, né? Então, novamente, muito amplo. Acredito, espero eu, né, que todo economista é progressista, né? Ainda que discordemos dos diagnósticos e das soluções. Professora Geisa, a senhora destacou que o curso de Relações Internacionais tem 10 anos e nos últimos anos a gente acompanha um crescimento da internacionalização, um avanço da internacionalização da Universidade Federal de Goiás, né? Com uma secretaria específica para isso, e apesar do curso ser jovem, ele contribui também para fazer a universidade gerar mais parcerias, né? Desenvolver trabalhos com outras universidades de países diferentes, né? Explica um pouquinho para a gente também das perspectivas de futuro, né? Da interação da UFG com outras instituições fora do país. Isso é muito importante, né? Eu não havia mencionado. Isso não só na UFG, mas todas as universidades daqui, do mundo inteiro, elas têm se interessado e investido muito na internacionalização. Então, as relações, trazer alunos estrangeiros, trazer professores estrangeiros, mandar os nossos alunos para o exterior, né? E eu sou uma grande incentivadora, eu sempre falo para os meus alunos ficarem de olho, né, nos convênios, nos projetos de mobilidade. É uma pena que não tem tido muito financiamento, mas acho que isso pode mudar, né? Então, o aluno, muitas vezes, ele tem a universidade gratuita para fazer essa mobilidade, mas ele não tem como morar, não tem recurso para viver lá.
e espero que isso mude. Mas é muito importante porque você vê outras perspectivas de fazer ciência em todas as áreas, você interage com pessoas de outros países e, lógico, formas diferentes de se fazer ciência, e você também promove uma certa ligação, até mesmo, vamos dizer, de amizade, de vínculos, que facilitem futuras pesquisas, futuros intercâmbios, futuras trocas, mas também que criem uma cultura de paz. Eu sei que é um tanto assim utópico e não é suficiente, mas eu acho que essa internacionalização ela cria vínculos até afetivos entre as pessoas de diferentes países, e isso facilita acordos, negociações, conversas e o respeito à diversidade. Porque eu acho que o respeito à diversidade ele não pode ser só o discurso, ele tem que ser a prática, né? E a Universidade Federal de Goiás vem mostrando muito isso, porque eu estudei aqui na universidade há mais de 30 anos, e a universidade que eu vi era muito branca. E aí eu voltei, né, depois como professora, e a universidade mudou muito, e mudou muito para melhor, mudou muito para ser menos elitista, mais diversificada, e assim, toda a experiência que a gente tem é que essa inclusão só trouxe resultados positivos. E você promover para um aluno de classe baixa, de classe média baixa, uma viagem para o exterior, como nós temos feito, né, isso é muito importante. Então, é importante foi a criação da secretaria, e que agora nós temos também uma professora que é de Relações Internacionais, né, a professora Laís, pela primeira vez alguém que é de Relações Internacionais, porque o curso, claro, é novo, está na direção dessa secretaria. Então, tem ampliado muito os convênios, as possibilidades de internacionalização. Isso é muito bom. Professor Everton, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a importância da conversa entre a universidade, o que é produzido na área, né, da economia na universidade, e os governos, os tomadores de decisão, né? Existe essa possibilidade de diálogo, e como que o que é produzido aqui pode também ser importante para a criação de políticas públicas, para o desenvolvimento, né, de projetos econômicos para o país e para esse desenvolvimento que a gente falava na questão anterior. Nessa questão, né, então, os vários níveis de pesquisa e orientação que os docentes participam, seus alunos de graduação, alunos de pós-graduação, assim como os projetos de pesquisa e extensão, todos têm, né, o seu nível de contribuição na questão do quê? De descobrir, né, o conhecimento e tentar transmiti-lo efetivamente para a ação prática, né? Então, cada um na sua dimensão, no seu nível de sofisticação. Isso nós sempre fizemos e continuaremos a fazer. Então, há estudos muito mais específicos, por exemplo, sobre a questão de polo tecnológico, né? O papel da inovação, a importância do fomento da inovação, e isso é algo, né, que se defende no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito do município, né? Ou, por exemplo, pesquisas sobre economia criativa, né? Pesquisas para aumentar a produtividade das especificidades, né, locais do Centro-Oeste, muito voltado para o agronegócio, mas também não só, né? Então, novamente, né, são várias formas de inserção, várias formas de colaboração do estudante, né, pelo meio da pesquisa, mas temos também, né, aquelas formas em que o conhecimento chega para ações práticas a partir do quê? Da própria participação do estudante enquanto profissional em formação e formado, né, transmitindo parte daquilo que ele aprende aqui, né, e o munindo de capacidade de aprendizado no seu local de trabalho. Então, também tem essa interação. Do ponto de vista mais sofisticado, é a questão da orientação das políticas econômicas, né? E isso depende muito, né, do nosso grau de envolvimento com o poder que está colocado, né? Então, gostaríamos muito, né, de dar pitacos na política monetária, fiscal, né,
política de desenvolvimento regional, né? Então, acredito que há espaço, o espaço é sempre do debate público, né? Então, ainda que a pesquisa acadêmica tenha um papel importante, nós precisamos do debate da opinião, né? Justamente para afastar mitos, né? E desconhecimento na parte da população, né? E nossos profissionais estão aqui, né? Nossos formandos estão aí também para tentar contribuir com esse debate que, no fim das contas, é o debate do interesse público, né? Então, a ideia de toda essa estrutura é que os acadêmicos, né, os profissionais, os docentes tenham o que dizer sobre o funcionamento da economia, se está adequado ou não, né? E nós falamos muito. Se somos ouvidos, né? Costuma-se ouvir mais o mercado financeiro do que os acadêmicos e a colocar pessoas no mercado financeiro em posições de cargo-chave do funcionamento da economia, quando eu acredito que deveriam ser acadêmicos nessas funções, inclusive no Banco Central. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, então vou agradecer a presença. Muito obrigada, professora Geisa, pela sua presença aqui. Gostaria que a gente pudesse conversar um pouco mais e espero que a gente possa conversar em outros programas. Estou à disposição. Obrigada a vocês e agradeço a presença dos meus alunos aqui assistindo, né? A T10, inclusive alunos já mestrandos, né? Muito obrigada pelo prestígio. A gente agradece também a presença da plateia. Obrigada, professor Everton, por novamente estar com a gente na TV UFG. Eu que agradeço, Camila. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso, eu vou relembrar com você os horários do nosso Mundo UFG especial para o Compex 2022. Nós estamos ao vivo na internet a partir das 11 horas, mas o programa também vai ao ar a 1h da tarde, que é o nosso horário regular, né? Na televisão, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia. E depois tem uma reprise, às 9h30 da noite. Além disso, o programa também vai ao ar na Rádio Universitária. Então, um oi especial aí para os ouvintes da Rádio Universitária que estão nos acompanhando nesse Compex 2022. E se você quiser interagir com a TV UFG, com o Mundo UFG, só mandar mensagens nas nossas redes sociais. A gente tem YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, tem TikTok agora também. E a gente também tem um WhatsApp, que é o 62991811406. 62991811406. Te espero daqui a pouquinho para a gente falar mais sobre as perspectivas da ciência, tecnologia e inovação aqui na UFG e no Brasil para os próximos 200 anos. Estamos de volta com o Mundo UFG especial no 19º Compex, Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG, que voltou a ser realizado de forma presencial nesse ano de 2022, aqui no Centro de Cultura e Eventos. Por isso, o Mundo UFG está aqui para falar sobre as temáticas que estão sendo debatidas durante esse congresso. O tema desse ano é o Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E a proposta do nosso último programa, já que hoje é sexta-feira, dia de encerramento do Compex, é falar sobre as perspectivas da ciência, da tecnologia e da inovação em diferentes áreas para os próximos 200 anos do Brasil. E para este bloco, eu conto com a presença do professor Diego Barbosa para fazer a interpretação para Libras. O professor Diego é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Bom, e nós recebemos 2 novos convidados neste bloco para falar sobre outras áreas também que desenvolvem ciência e pesquisa aqui na UFG. Vou apresentá-los agora. A gente conversa com o professor Fausto Miziara, que é da Faculdade de Ciências Sociais e pesquisador do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, LAPIG. Ele se descreve como um homem branco com cabelos grisalhos. Olá, professor Fausto, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço o convite. Nosso outro convidado é o professor Fernando Araújo, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG.
Ele se descreve como um homem branco, com cabelos e olhos castanhos. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Olá, um prazer estar aqui novamente. Vou começar falando com o professor Fausto, para a gente, antes de tentar traçar essas perspectivas, né, para os próximos 200 anos, que a gente falasse um pouquinho das pesquisas que são desenvolvidas. Gostaria que o senhor destacasse o trabalho do LAPIG, né, um dos laboratórios que desenvolve pesquisa aqui dentro da universidade, falasse também de como que a gente tem pensado, né, sobre essas áreas que o senhor está envolvido. Ok. Se você me permite, eu vou falar do LAPIG, mas também falo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais que eu participo, né? Então, a minha esperança, né, eu estou com uma perspectiva muito positiva, é de que a questão ambiental ela tenha um novo impulso, né? Eu acho que o Brasil voltou, né, a fala do Lula no Egito foi essa, né? O Brasil voltou, e eu acho que nós temos possibilidades muito significativas de avançarmos nas parcerias e contatos internacionais que nós estamos desenvolvendo. Especificamente em relação a essa atuação do LAPIG, no caso desse programa de ciências ambientais, dentro das pesquisas que eu participo, nós temos muito a questão da gestão territorial, né, o processo, a dinâmica de mudança de ocupação e uso da terra, e mais particularmente no caso das pastagens. As pastagens representam, a grosso modo, cerca de 70% desse processo de antropização, do uso da terra que a gente faz, e tem uma perspectiva muito interessante de pesquisa sobre a efetiva utilização desse fundamento para essa atividade produtiva tão importante para o país e que em muitos casos está degradado. Ou seja, então a identificação de áreas degradadas de pastagem, a possibilidades de recuperação e a discussão da gestão territorial das pastagens associada com a agricultura e com todo o uso que a gente faz da terra é algo que nós estudamos atualmente e temos perspectiva muito boa de continuarmos no futuro. Professor Fernando, gostaria também que o senhor destacasse as pesquisas que a universidade tem desenvolvido na área de ciências biológicas, né? O trabalho que o senhor também tem desenvolvido, e que a gente pode contar sobre o desenvolvimento de ciência nessa área. Nós, atualmente, né, tanto no IESA, né, na perspectiva dos programas de pós-graduação, nós temos desenvolvido, né, várias, né, perspectivas bastante buscando a interdisciplinaridade, né? Ou seja, então, nessa perspectiva da interdisciplinaridade, nós temos, claro, o CIAMB, nós temos outros programas de pós-graduação, então também faço parte do LAPIG. Nós temos aí um componente, claro, ambiental. O ambiental ele é fundamental nessa perspectiva aí de pensarmos o nosso futuro, né, nos próximos 200 anos, mas também a perspectiva dentro dessa interdisciplinaridade, das questões sociais. Então, as questões sociais, que assim como foi colocado no bloco anterior, que é muito importante, claro, relações internacionais, economia, né, o Brasil ele precisa avançar nesses próximos anos. Então, nessa perspectiva, seja o IESA, né, os cursos, né, de humanidades, eles têm muito a contribuir, né, e nós falamos muito, né, de forma nos nossos programas de relação aos biomas, mas nós temos vários desafios, né, no âmbito das áreas urbanas, né? Então, as áreas urbanas, elas trazem cada vez mais novos desafios, novas perspectivas e também questão de contribuição da Universidade Federal, né, e as demais universidades para essa discussão. Então, nós estamos colocando, né, e trabalhando cada vez mais no entendimento desses processos territoriais, né, o planejamento territorial, gestão ambiental, territorial, mas as questões as questões sociais. Então, as questões sociais, né, eu vejo que para esses próximos anos, e aí falando mais um pouco, né, na perspectiva da economia, da desigualdade social. Então, para que nós possamos realmente avançar as questões ambientais, nós precisamos trabalhar com políticas, né, públicas nacionais e internacionais, como foi colocado no bloco anterior, em relação às ODS, né, os objetivos, 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, nós falamos muito de meio ambiente, mudanças climáticas, mas nós precisamos resolver as questões da fome, né, de uma educação inclusiva, nós precisamos resolver a mobilidade, né, pública, né, nos centros urbanos,
a qualidade das nossas águas, ou seja, então é uma perspectiva bastante ampla, mas bastante otimista também. Bom, pensando um pouco no futuro, qual a perspectiva que vocês veem para o desenvolvimento da pesquisa aqui na universidade, o investimento em pesquisa, também a popularização, né, da ciência no país? A gente tem discutido desde terça-feira essa relação entre o público externo e a universidade. Como que vocês, o que vocês esperam, né, para o desenvolvimento da ciência daqui para frente? Começo de novo com o professor Fausto. Bom, eu sou otimista por natureza, né? Eu acho que nós passamos por um período muito difícil em que a universidade e a ciência foram duramente criticados, né? E eu acho que nós, a universidade, a ciência, demos respostas muito positivas aos desafios que se apresentavam, como, por exemplo, a pandemia, né? Em termos de futuro da pesquisa, eu acho que tem várias questões que se associam. Uma é, efetivamente, o financiamento público. O financiamento público ele é fundamental, não só no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo. Eu acho que também, como eu já havia dito anteriormente, eu acho que essa reinserção do Brasil no mundo, ele nos habilita a pleitearmos parcerias, inclusive com financiamento, com outros países, que é uma perspectiva interessante. E temos que estabelecer e estreitar os laços com o setor produtivo, né? Por exemplo, na universidade, e lá no meu programa de pós-graduação nós participamos, nós temos um edital MyDai, que tem bolsistas, né? Nós temos alunos do programa que recebem bolsa de empresas privadas para desenvolverem tecnologia, né? Então é algo também que deve ser intensificado, né? Então assim, eu sou um otimista nato. Eu acho que nós temos perspectivas muito interessantes de financiamento, de desenvolvimento de pesquisa para dar respostas que são demandadas pela sociedade. Professor Fernando, e a sua perspectiva? Também é um otimista por natureza ou não? Sim, sou bastante otimista, né? Nós estamos falando aí de um país complexo, né? Nos últimos 4 anos, assim como o professor Fausto colocou, nós passamos aí por um processo realmente de revalorizar, mostrar realmente, né, a importância de centros de pesquisa, universidades, a escola em si, né, o ensino, nós precisamos fortalecer, porque o Brasil, nessa perspectiva internacional, nacional, para os próximos 4 anos, né, tudo indica que nós teremos, sim, né, um investimento, a volta desses investimentos. Nós precisamos, né, fortalecer esses investimentos na educação, né, na pesquisa e, claro, no entendimento, né, mais macro, micro, local, né, das nossas relações sociais, né. Nós precisamos trazer esse desenvolvimento, né, e essa perspectiva da ciência, porque, a partir dela, nós abrimos várias portas, né. Voltando novamente ao bloco anterior, né, das políticas internacionais, o Brasil hoje tem boas perspectivas. Nós temos agendas como o ODS, como eu já disse anteriormente, nós temos carbono zero, nós temos grupos financiadores, né, para além das questões, né, da área pública, que estão, né, aguardando, né, o Brasil, esse retorno do Brasil para essa agenda ambiental, para as agendas das questões também sociais, para que eles possam fazer esse investimento. Então, a universidade, eu sou bastante otimista, né, com o seu know-how construído nesses últimos anos, né, ou seja, desde a sua institucionalização no Brasil, tem boas perspectivas de trazer projetos realmente que possam dialogar com a nossa sociedade, trazer esse desenvolvimento e, claro, a participação. Eu vejo que a universidade, outro ponto, porque eu sou bastante otimista, nós precisamos levar esse conhecimento. A partir, né, dessa participação, né, qualificada, a partir do entendimento desses processos, né, e claro, né, uma questão básica da nossa Constituição. Então, a população ela precisa entender esses processos, precisa participar desse, a gente poderia falar, esse pool de conhecimento, para que ela possa participar diretamente com os seus, né, representantes e tomadores de decisões. Acho que nós temos aí uma boa perspectiva para esses próximos 4 anos. Bom, o professor Fausto havia falado da COP27, né, realizada no Egito, a participação do Brasil. O Brasil novamente
no centro das atenções, principalmente porque nós temos dentro do território a maior parte, né, da floresta amazônica, que é um recurso natural essencial, né, para a continuidade da sociedade como a gente conhece, né, da preservação do meio ambiente. Queria que o senhor falasse em relação ao que a universidade pode contribuir quando a gente pensa em meio ambiente, em esse desenvolvimento de políticas transnacionais, como citou a professora Geisa, né, da importância do Brasil se relacionar com os outros países para pensar na preservação e para a gente conseguir desenvolver políticas ambientais mais sérias, mais consolidadas. A gente consegue auxiliar nesse processo tão difícil, professor? Sim. Nós temos, não só no CIAMB, né, por exemplo, no IESA, no pessoal da ecologia, da biologia, de modo geral, nós temos uma tradição de produção de conhecimento nessa área, né? A universidade, não só no Brasil, mas no mundo todo, constitui-se nesse espaço privilegiado de reflexão sobre temas que a sociedade apresenta. E o tema ambiental foi apresentado pela sociedade e a universidade tem produzido muito sobre isso. É um tema necessariamente interdisciplinar, você precisa de abordagens e contribuições de diversas ciências, nenhuma ciência sozinha consegue atender essa, né? Porque você envolve tanto dimensões econômicas, sociais, institucionais, estritamente ligadas ao meio físico, meio biótico, questões como essa, né? Então, a universidade está pronta, sim, para esse debate. A nossa tradição tem sido nos debruçarmos sobre o Cerrado, que é um bioma que, infelizmente, não recebe a atenção que merece, né? A COP, né, como você disse, dedicou muita atenção para a Amazônia, mas eu acredito que está se consolidando muito essa perspectiva do ponto de vista de gestão territorial, pensar os dois de forma conjunta, né? Então, o Cerrado ele tem possibilidade, sim, de assumir uma relevância maior nesse debate, mas mesmo em relação à Amazônia, nós temos desenvolvido alguns estudos. Essa expertise da universidade em entender essa dinâmica de antropização do Cerrado e seus impactos nos habilita a discutir, inclusive, a Amazônia. Então, nós estamos preparados, sim, para esse desafio. Professor Fernando, queria que o senhor falasse também disso. O senhor já destacou um pouco nas respostas anteriores da importância de se pensar também no social, né? Quando a gente fala de desenvolvimento e de preservação do meio ambiente. Também queria que o senhor destacasse a importância do pensamento produzido na universidade para que a gente possa avançar nesse quesito. Sim, a universidade realmente ela é privilegiada, né? Os nossos espaços, os nossos institutos, as nossas parcerias, né? A universidade tem muito a contribuir, né? Nós estamos falando de um século, né, século XXI, com várias questões e várias problemáticas, crises, né? A universidade ela tem condições de cada vez mais, né, se colocar nas discussões, trazer boas proposições e dialogar diretamente com os nossos tomadores de decisões, os nossos políticos, nossos eleitos, claro, também com a sociedade, né? Então, hoje a universidade ela tem trabalhado cada vez mais nessa perspectiva das políticas públicas, né? Nós falamos muito das questões ambientais, nós falamos das questões sociais, econômicas, culturais, mas fortalecimento, talvez aí o que eu destacaria, um ponto que a universidade ela tem um poder muito qualificado, né? O entendimento dessas políticas públicas. Apenas com esse instrumento, né, que não é trivial, nós temos um conjunto, né, de medidas e de políticas públicas, né, instrumentos, né, muito qualificados, ou seja, nós precisamos trabalhar com eles, né, e esses instrumentos, né, políticas públicas, atuando com essa política pública, trazer a participação social. Então, a universidade, seja na questão hídrica, seja na questão da energética, né, nós temos aí duas grandes crises, né, no nosso retrovisor, no nosso para-brisa, né, que pouco tem sido feito, né? Nós temos excelentes contribuições, análise de bacias hidrográficas,
seja no Cerrado, claro, Cerrado, mas os 6 biomas brasileiros, é um ponto que o professor Fausto coloca. Nós precisamos levar esse conhecimento do Cerrado para a população brasileira. Nós temos 12 grandes bacias hidrográficas e que a questão hídrica, a escassez hídrica, ela vai bater na nossa porta. Então, a universidade ela tem instrumentos, seja, né, nessa perspectiva físico-biótico, da socioeconomia e do institucional. Então, eu destacaria que as políticas públicas precisam serem fortalecidas juntamente com a nossa população. A partir desse fortalecimento, nós vamos conseguir realmente avançar nas questões ambientais, sociais, culturais e econômicas. Bom, nosso bloco está chegando ao fim. Na verdade, o bloco não. A entrevista está chegando ao fim. Muito obrigada, professor Fausto, pela sua presença e pela sua contribuição aqui no nosso programa especial. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada também, professor Fernando, pelas suas explicações e por estar presente aqui com a gente. Agradeço novamente ao Mundo UFG, né, pela participação, né, e obrigado. Bom, o programa não acabou ainda não. A gente tem uma matéria ainda especial sobre o Compex 2022, essa 19ª edição do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG. Mas antes disso, eu só vou te relembrar como entrar em contato com a TV UFG e também como assistir ao nosso programa. O Mundo UFG está sendo ao vivo, às 11 horas da manhã, pelo YouTube, mas também há transmissão à 1h da tarde na TV UFG. Canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, então... E a gente tem uma reprise. Para quem não consegue assistir a 1h, pode conferir o nosso conteúdo às 9h30 da noite. E o programa também é transmitido na Rádio Universitária 870 AM. Mandando novamente um oi especial para quem nos escuta pela Rádio Universitária. Então, 1h da tarde, 9h30 da noite, para conferir essa semana, esse fim, né, da semana especial do Mundo UFG aqui no Centro de Cultura e Eventos, para falar do 19º Compex. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Procura a gente por @TV UFG e contribua com a nossa produção. Agora sim, vou chamar a nossa matéria especial sobre um balanço, né, dessa edição do Compex 2022. Então, confira como foram esses 4 dias de evento aqui no Centro de Cultura e Eventos da UFG, no Campus Samambaia. Com mais de 1.600 trabalhos de diferentes níveis acadêmicos apresentados durante os 4 dias de congresso. A pesquisa da estudante de medicina veterinária Fernanda Begliomini é uma delas. Ela analisou como a idade de aves influencia na absorção de nutrientes e produtividade. O meu trabalho é sobre a avaliação do efeito da idade de uma matriz na digestibilidade e no desenvolvimento zootécnico das suas progênies. Esse projeto fez avaliação da diferença de idades de aves com o desenvolvimento zootécnico de ganho de peso, de produção das suas progênies, dos seus pintinhos. E a partir disso a gente percebeu que aves mais velhas, a partir de 69 semanas, geram progênies mais pesadas, com uma produtividade maior e com uma histomorfologia melhor. Fazendo jus ao bicentenário da independência, ressaltando os 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, o Compex realizou ao público exames de infecções sexualmente transmissíveis e testagem para Covid-19. O evento também contou com uma feira cultural, na qual foram expostas várias peças artísticas para venda. Crianças da primeira infância puderam aprender com um planetário e mostras científicas. O objetivo do Compex é cumprir com um compromisso social e científico de integrar a comunidade acadêmica, incluindo alunos da graduação, pós-graduação, professores e técnicos administrativos, além de, claro, realizar a troca de experiências com instituições parceiras. Nessa versão desse ano, no 19º, nós temos 64 instituições que se inscreveram com a gente, instituições de ensino. Então ele é ensino, pesquisa, extensão, arte e cultura. Ele é aberto para a comunidade. O papel dele é substancial no sentido, Gustavo, das pessoas conhecerem o que a universidade faz. Então a gente abre ele para a comunidade externa, mas também do nosso público interno conhecer o que o outro faz.
São 104 cursos de graduação, diversas pós-graduação, diversos projetos de pesquisa, e aqui a gente tem a oportunidade dessa troca. Pesquisas de análise socioculturais envolvendo obras de artistas foram apresentadas. Vicky Menezes investigou a obra do compositor Itamar Assunção. E o que é que eu pesquiso na obra dele? Como a obra dele está marcada por uma consciência racial profunda, né? Ele sempre se afirmou um artista preto e ele sempre afirmou as origens negras, a ancestralidade negra na obra dele. E o que eu vou pesquisando na obra dele é como que ele traz isso, essa consciência racial, né, de como que o estigma do racismo opera na vida das pessoas. Na obra ele constrói um personagem, o Nego Dito, né, e ao longo de todo esse álbum, ele fala sobre o lugar que o homem negro ocupa socialmente. Então ele fala do estigma do homem negro violento, agressivo, irritado, e ele brinca com isso na obra dele. Ele retrata o homem negro dessa forma, mas fazendo um jogo sarcástico e irônico, não para dizer que o homem negro é de fato agressivo, violento, mas para subverter esse estigma. Debates essenciais como a formação humana antirracista marcaram o Congresso. O livro Saberes das Lutas do Movimento Negro Educador, que tem contribuição da secretária de Inclusão da UFG, Luciana Dias, discute soluções para o preconceito. Esse livro é resultado de vários encontros, de várias trocas de afetos entre a professora Nilma Lino Gomes e uma equipe de pensadoras, de pesquisadoras e pesquisadores negros, em sua maioria, sobre os saberes contidos nesse ator social que é o movimento negro, né? O movimento negro é um agente social muito importante e ele é responsável também pela formação de indivíduos. Em uma sociedade como a brasileira, de base racista, por exemplo, a gente passa por várias instâncias e várias instituições responsáveis pelo processo formativo. Nesse livro, a gente reconhece o potencial do movimento negro e o potencial do movimento social organizado em formar, em educar o indivíduo para uma sociedade mais justa e mais igualitária socialmente. O desafio é fazer dessa afirmação, dessa pergunta e da resposta a essa pergunta algo concreto. Então o desafio é transformar esse antirracismo que o movimento negro sinalizou, né, historicamente ao longo do século XX para a gente, né, transformar isso, né, dentro do espaço escolar, dentro da universidade escolar, em política, em prática, na verdade em prática. A gente precisa sair do campo discursivo, a gente precisa sair da intenção e construir medidas. Bom, chega ao fim a nossa cobertura especial aqui no Mundo UFG do Compex 2022, 19ª edição do Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás, e que nesse ano debateu o bicentenário da independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E nós discutimos todos esses temas aqui no Mundo UFG especial, ao longo de 4 dias. Eu agradeço a quem nos acompanhou e te convido a assistir o nosso programa todos os dias, de segunda a sexta, né, na verdade, a 1h da tarde, na TV UFG, no YouTube e também nas redes sociais. Um grande abraço para você e até segunda.